Justiça condena servidor do INSS mais 4 pessoas por esquema de fraude em benefícios do INSS no Maranhão. A Justiça Federal condenou um servidor do Instituto Nacional de Seguro Social e mais 4 pessoas envolvidas em um esquema de fraude de benefícios do Instituto em São Luís. Os desvios chegam a mais de R$876 mil. A ação de improbidade administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público Federal. De acordo com as investigações, o servidor inseria dados falsos no sistema, concedia benefícios sociais indevidos e, com o auxílio de outras pessoas, utilizava o valor dos benefícios. Elas eram usadas como laranjas. A inserção dos dados falsos no sistema aconteceu entre os anos de 2003 a 2005, período em que foram concedidos cerca de 130 benefícios de amparo social ao idoso, a pessoa fictícias ou desconhecidas. O esquema causou um prejuízo de R$876 mil. De acordo com o Ministério Público Federal, as outras pessoas envolvidas no esquema eram pessoas de seu convívio que foram selecionadas para colaborar no esquema de fraude. Essas pessoas eram inseridas no sistema do INSS como procuradores dos beneficiários, o que permitia que eles sacassem os valores e transferissem o dinheiro em troca de comissões. Segundo o MPF, os denunciados se aproveitaram do cargo do funcionário do INSS que dava informações privilegiadas e acesso a sistemas que não eram disponíveis para todos para criar esquemas fraudulentos. Com a condenação, a Justiça Federal condenou os 5 réus a ressarcir o valor de R$876 mil, com correção de juros desde a data do pagamento que foi feito. O servidor do INSS também foi condenado à perda do cargo público, suspensão dos direitos políticos e proibição de firmar contratos com a administração pública no período de 8 anos. Influenciadora digital é alvo de busca e apreensão em São Luís. Ela é suspeita de divulgar e promover o jogo do Tigrinho. A influenciadora digital Laísa Albino foi alvo de um mandado de busca e apreensão em uma operação da Polícia Civil do Maranhão por meio da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, SEIC, que investiga o envolvimento da influencer em jogos de azar, especificamente pela divulgação e promoção do jogo do Tigrinho. Segundo a Polícia Civil, Laísa é suspeita de utilizar seu perfil no Instagram, onde acumula cerca de 40 mil seguidores e ostenta uma vida de luxo para incentivar a prática de contravenção penal de jogos de azar. Além disso, a jovem é suspeita de integrar uma associação criminosa que estaria praticando crimes contra o consumidor. O mandado de busca foi cumprido na residência da influenciadora, na região da Cidade Operária, em São Luís. No local foram apreendidos aparelhos celulares e tablets que devem auxiliar nas investigações. Também foi encontrado na casa da investigada uma pequena porção de maconha. O namorado de Laísa, que possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, assumiu a posse da substância. Ainda durante a ação, a influenciadora digital foi notificada da proibição de acessar seu perfil no Instagram ou de criar outras contas na rede social. As investigações continuarão para identificar outros possíveis integrantes da suposta organização criminosa. Mulher é morta a golpes de faca em Paulo Ramos. Ex-companheiro é principal suspeito. Uma mulher identificada como Daiane Leão dos Santos Souza, de 35 anos, foi assassinada a golpes de faca na madrugada desta terça-feira em Paulo Ramos. De acordo com a Polícia Civil do Maranhão, a suspeita é de que Daiane tenha sido vítima do ex-companheiro, identificado como José Gomes de Menezes Neto, de 36 anos. Ele foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio. Segundo informações policiais, após o crime, o suspeito fugiu para a casa onde mora, na cidade de Vitorino Freire, a 17 quilômetros de Paulo Ramos. No local, ele foi encontrado lesionado na região do abdômen em uma tentativa de suicídio. José Gomes foi conduzido para o Hospital Regional Laura Vasconcelos, em Bacabal, onde se encontra internado e sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Eleição em governador Edson Lobão terá 3 votos na urna, vereador, prefeito e sobre a mudança do nome do município. No dia 6 de outubro, no primeiro turno das eleições municipais de 2024, os eleitores da cidade de governador Edson Lobão, a cerca de 490 quilômetros de São Luís, além de votar para vereador e prefeito, terão que decidir se muda o nome do município para Ribeirãozinho do Maranhão. No dia da eleição, aparecerá nas urnas a seguinte pergunta aos eleitores: você é a favor da mudança do nome do município de governador Edson Lobão para Ribeirãozinho do Maranhão? A mudança do nome do município é discutida desde 2013, quando uma decisão da Justiça Federal obrigou a União a suspender os
repasses de verbas federais a governador Edson Lobão, caso o nome da cidade não fosse alterado dentro de 90 dias. A decisão foi fruto de uma ação civil pública movida contra o município, a União e Estado do Maranhão, com o objetivo de alterar o nome da cidade. Segundo o Ministério Público Federal, autor da ação, a lei que denominou o município desrespeita a Constituição Federal por carregar o nome de um importante político da região ainda vivo. O município de governador Edson Lobão foi instituído pela Lei Estadual do Maranhão número 6.194, de 10 de novembro de 94, sancionada pelo então vice-governador do Maranhão, José Ribamar Fiquene, no período em que Edson Lobão renunciou ao cargo de governador do estado para concorrer ao Senado Federal. Na ação de 2013, o Ministério Público argumentou que o batismo de um município com o nome de um ex-governador do estado criava uma forte pessoalização da coisa pública, causando a identificação do político de maneira intrínseca à própria população. Dias após a decisão da Justiça Federal, a Câmara Municipal de Governador Edson Lobão aprovou a modificação do nome da sede da cidade para Ribeirãozinho, por meio de um decreto legislativo, porém o nome da cidade nunca foi mudado. Procuradoria-Geral da República denuncia 3 deputados do PL por corrupção. A Procuradoria-Geral da República denunciou 3 deputados do PL no âmbito de um inquérito que investiga um esquema de desvio de recursos de emendas parlamentares enviadas para prefeituras do interior do Maranhão. Os alvos da denúncia de corrupção são os deputados Bosco Costa, do PL do Sergipe, Paulo Gil, do PL Maranhão e Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão. Ao Globo, Maranhãozinho disse não ter qualquer participação no suposto esquema. Estou tranquilo, não vejo nada que me comprometa nisso aí. Espero que após apresentar minhas alegações, a denúncia nem seja recebida. Pastor Gil e Bosco Costa foram procurados, mas não se manifestaram. A denúncia foi apresentada no mês passado em um inquérito que tramita em sigilo no STF. A acusação foi adiantada pelo UOL e confirmada pelo Globo. Ao todo, 9 pessoas foram denunciadas. Segundo as investigações da Polícia Federal, os deputados teriam utilizado um grupo armado, extorsões e saques em dinheiro vivo para desviar emendas parlamentares destinadas à Prefeitura do Maranhão. Em 2022, os 3 parlamentares foram alvos de uma operação de busca e apreensão. A medida foi autorizada pelo então ministro Ricardo Lewandowski, hoje ministro da Justiça. Com a aposentadoria do relator no ano passado, o caso passou para Cristiano Zanin. De acordo com a PF, os parlamentares enviavam emendas para a Prefeitura de São José de Ribamar, no interior do Maranhão, de onde o dinheiro era supostamente desviado com a ajuda de um agiota. Os investigadores identificaram ao menos 3 alvos ligados ao esquema que atuariam como um braço armado na extorsão dos prefeitos. Um deles, um ex-policial militar, que chegou a confirmar em depoimento à PF que atuava na cobrança de dívidas e que o agiota lhe solicitava que fosse duro nessa cobrança. Em dezembro de 2021, o Globo mostrou trechos de vídeos gravados em ação controlada da PF, nos quais o deputado Josimar Maranhãozinho entrega uma caixa de dinheiro a um aliado. As imagens foram feitas por meio da Operação Descalabro, dentro de um segundo inquérito em que Maranhãozinho é alvo, também por desvio de recursos públicos. Nessa investigação, a PF concluiu que Maranhãozinho desviou recursos de emendas parlamentares destinados a prefeituras do Maranhão por meio de pagamentos a empresas ligadas a ele. Os valores eram sacados em dinheiro vivo e devolvidos ao parlamentar, que também os redistribuía a aliados.